Olá, galera, tudo bem? Que alegria chegar mais uma vez na sua casa. Estamos a uma tela de distância e mais um encontro nosso, mais uma aula de ética e projeto de vida, nosso ensino religioso. Para mim é uma alegria estar com você. Está se cuidando? A quarentena segue, mas a gente segue firme aqui nos nossos estudos. E hoje nós vamos trabalhar sobre rituais. Continuando falando da questão da diversidade, nós vamos falar sobre os rituais. A pandemia está trazendo uma série de rituais para todos nós. Note que agora, lavar as mãos, que deveria ser um gesto super comum do nosso dia a dia, passou agora a ser uma espécie de uma proteção sagrada contra um inimigo que é totalmente invisível. Usar a máscara, manter um certo distanciamento, isso são rituais que estão nos garantindo a proteção. E é exatamente de rituais que nós vamos falar no dia de hoje. O ritual de acordar pela manhã, esticar o corpo, o ritual de comer à mesa com a família, enfim. São muitos rituais que envolvem o nosso dia. O ritual de preparar a mochila para ir para a escola. O ritual, enfim, os diversos rituais que certamente você cumpre durante o dia. E as religiões utilizam dos rituais para manifestar publicamente aquilo que eles acreditam, seja no encontro de pessoas, seja numa celebração pública dentro de um templo, uma passeata, uma procissão. Todos os rituais eles vão externar aquilo que se acredita dentro da religião. Por isso, nós vamos ler um pequeno texto, e esse texto vai nos ajudar a compreender um pouquinho o que é os rituais dentro dessa diversidade religiosa. Acompanhe na tela comigo. A vida é vivida por meio de um grande ritual. Cada um realiza o seu ritual diário ao se preparar para a escola ou para fazer uma viagem. Os rituais religiosos são cerimônias compostas por uma série de ritos, gestos simbólicos. As tradições religiosas, as religiões, possuem rituais para as diversas ocasiões e momentos importantes na vida de seus seguidores. Existe ritual de passagem, que marcam a mudança de um estado de vida para o outro, como o batismo, o casamento, a comemoração do nascimento de bebês nas tradições indígenas, a cerimônia de dar o nome ao bebê no candomblé, etc. Existem também os rituais litúrgicos e celebrativos, que são os cultos, a missas, reuniões de prece, o culto pelos antepassados, entre outros. Veja, os rituais, eles são a forma externa de se manifestar a fé. Você certamente já foi a um casamento. O casamento, não importa a religião, não importa se foi num cartório civil, é um rito de passagem, onde dois jovens, duas pessoas, o casal, ele deixam de ser filhos e se transformam numa nova família. Isso é um ritual de passagem. Você lembra de muitos filmes? Vamos lembrar do filme Madagascar. É um filminho que certamente a molecada já assistiu. Se eu não me engano, no segundo filme, você tem o ritual onde o Alex, que era um leão que vivia dentro do zoológico, ele é recebido no seu habitat que ele foi retirado, né, no primeiro filme, quando ele encontra os seus pais biológicos, vamos dizer assim, o leão e a leoa que os geraram, e ele é acolhido na aldeia e ele precisa passar por um ritual. Inclusive, ele faz toda uma confusão, que era um ritual de luta, que ele tinha que enfrentar um grandalhão, e ele achava que era um ritual, um concurso de dança, né? Aí vira todo aquele contexto, aquela confusão do filme. Mas não deixa de ser um rito. Os indígenas também realizam diversos ritos. Certamente você já ouviu falar de diversas danças, como a dança da chuva, e entre outras manifestações. Lembre-se na semana passada que eu falava um pouquinho sobre a questão das diversas manifestações religiosas. Na África, por exemplo, todo o rito ele é rodeado de elementos culturais, como a dança, o batuque dos tambores, enfim. Veja, o rito ele não está ligado simplesmente à prática religiosa, mas à nossa prática cotidiana. Por exemplo, você certamente ao fazer uma viagem preparou sua mala. Preparar a mala é um ritual, porque você não pode esquecer de nada. Pensa você indo para a praia esquecendo lá do seu belo chinelo havaiano. Vai ter que andar descalço, né? Enfim, você vai ter diversas possibilidades na sua vida de realizar ritos.
E aonde que entra a questão da diversidade? A diversidade entra justamente no respeito aos rituais. Alguns rituais são tratados com certo preconceito, às vezes porque não são compreendidos. Veja, a nossa responsabilidade de respeitar a forma com que o outro manifesta a sua fé, com que o outro realiza em rituais. Quantos templos são invadidos e são destruídos? Eu não falo só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. Espaços sagrados que são destruídos por preconceito, porque aquela forma de rito não agrada um outro indivíduo. Certamente, você já deve ter tido a experiência de se aproximar de alguma notícia desse patamar, dessa natureza, de ler em algum site, de ouvir na televisão, pessoas que, por não acreditarem naquilo que o outro professa e na forma com que o outro celebra seu rito, eles tratam aquela convivência de forma muito ruim, tratam como se fosse algo errado. Veja a nossa responsabilidade. Nós não precisamos amar tudo que está à nossa volta, mas o respeito e a tolerância fazem parte e devem fazer parte do nosso enredo de vida, correto? Você quer realizar mais um rito? Você vai pegar o seu caderno e fazer uma atividade. O professor vai propor para você 3 atividades para que você realize na sua casa, ok? A primeira delas, você vai descrever, no seu entendimento, o que é rito. O que é o ritual? Na segunda atividade, você vai dizer e vai fazer um pequeno texto dizendo se você já participou de um rito, ao frequentar um templo, ou a frequentar algum evento, como um casamento, uma cerimônia de batismo, ou qualquer coisa dessa natureza. E você vai descrever com as suas palavras como foi essa experiência. E, por fim, você vai escolher uma frase do texto e vai ilustrar seu caderno. Porque a arte, ela também é uma forma de ritualizar aquilo que você sente, de dar uma materialização, ou seja, tornar real aquilo que está no seu pensamento. Não deixa de ser um rito artístico, vamos dizer assim. Realize essas 3 atividades no seu caderno, tire uma foto no seu celular e envie a um amigo da sua turma e compartilhe com ele mais um rito, que é a amizade e a partilha das experiências. Legal, galera? Espero encontrá-los novamente na nossa próxima videoaula. Se cuide, até porque não podemos perder nenhum soldadinho nessa guerra.